Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós estamos começando o terceiro trimestre do ano 2025. Utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. O tema desse trimestre é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. É esta revista aqui, a qual estaremos estudando neste trimestre. Antes de falar dessa lição, o articulista, aquele que escreveu as lições, é o pastor José Gonçalves. Ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, mestre em teologia, graduado em filosofia, e já escreveu vários livros editados pela CPAD, e também é membro da Comissão de Apologética da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, vamos aqui para a lição de número 1, a primeira lição. A igreja que nasceu no Pentecostes. Nós estaremos antes de começar a lição também, vamos citar aqui cada lição que nós vamos estudar. Essa, como nós estamos falando de hoje, a igreja que nasceu no Pentecostes. Depois a lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Depois a lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Lição número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lição 5, uma igreja cheia de amor. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Lição 9, uma igreja que se arrisca. Lição 10, a expansão da igreja. Lição 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E lição 13, Assembleia de Jerusalém. Vamos então aqui a lição de hoje, a igreja que nasceu no Pentecostes. Textual que se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade prática, a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, verso 1 ao 14. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Então vamos para a introdução, que diz:
a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel, capítulo 2, 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara que Jesus havia ressuscitado. O propósito do derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isto é o que veremos nesta lição. Então temos bastante coisas aqui para estudar nessa lição, mas vamos começar, como sempre a gente fala aqui, é um estudo bíblico, né? Então vamos começar aqui com Joel, capítulo 2, versículo 28, que é citado aqui na introdução. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Lembrando, meu amado irmão, primeira coisa que eu... Então vamos aqui. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Vamos começar a comentar isso. Há várias ideias diferentes quando que a igreja surgiu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, há alguns que dizem que naquele exato momento em que foi comprovada a sua morte, saiu sangue e água junto, então era comprovado que ele estava morto, então ali começou a igreja. Outros falam quando ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos lá no momento da ressurreição, e outros dizem que aqui no dia de Pentecostes. Não vamos entrar no mérito. O importante aqui, na minha concepção de ver, é que um dia a igreja começou. Então nós vamos partir do pressuposto dessa interpretação, que ela começa aqui no dia de Pentecostes. Então a primeira coisa que ele está falando, vamos estudar a igreja de Jerusalém, então a primeira igreja local, como vamos ver aqui durante a lição, e ela começa no dia de Pentecostes. Não vou nem comentar essa questão da festa, apenas foi batizado. Então ele disse aqui que Joel diz que seria uma comunidade de profetas. O Espírito no Antigo Testamento ele estava dado sob medida. A pastora tem prova disso, sim. Moisés tinha o Espírito de Deus e quando o carro estava muito pesado, o Senhor mandou chamar 70 homens confiáveis ali dentro daquela liderança dos homens que estavam ao lado de Moisés, e o Senhor tirou do Espírito que estava sobre Moisés e repartiu sobre essas pessoas. No momento que Elias estava para ser arrebatado ao céu, ele fez um pedido, Eliseu fez um pedido, ele queria a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Então, era dado sob medida. A partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Tem que bater, abrir-se-vos-á, buscar, acharei, tudo aquilo que o Senhor falou. Então, temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, mas ele está disponível a qualquer um que crer e buscar. E o Senhor está pronto para derramá-lo, no sentido do Espírito Santo como poder para testemunhar da palavra, como vamos ver aqui. Então, por isso ele fala aqui dessa comunidade de profetas, ou seja, qualquer pessoa que recebe batismo com o Espírito Santo pode receber também o dom de profecia, também pode trazer esta palavra. Depois ele cita aqui, por isso que a introdução foi um pouco grande, mas temos que comentar, né? Prova clara que Jesus havia ressuscitado. Por quê? Jesus disse, quando eu for, nós estudamos essa lição no trimestre passado, que acabou domingo passado, que foi a questão do livro de João. Então lá a promessa do Espírito Santo. Quando eu for, enviarei o Espírito Santo. Então era necessário que ele fosse. Para ele teve que morrer primeiro, ressuscitar, voltar aonde ele estava anteriormente. Tanto é que ele, no céu, né,
ele, quando, em Atos 1:8, que ele faz a promessa, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo, sem meio testemunho tanto a Judéia, Samaria e até Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Ele sobe. E os discípulos passam 10 dias orando, como não viram outras coisas, eles são, e depois o Espírito é derramado. Então, a prova clara que ele ressuscitou. E qual o propósito do derramamento? Poder para testemunhar de Cristo no mundo. Isso tem que guardar isso bem na sua mente, não só nessa lição, mas no restante de todo este trimestre. E levá-los à verdadeira adoração, como vamos ver aqui, ponto por ponto. A natureza do Pentecostes bíblico é a primeira subdivisão desta lição e deste novo trimestre. A subdivisão deste primeiro ponto é de natureza divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados, Atos 2:2, e que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Tudo isso a gente leu agora na leitura bíblica em classe. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo 19:16, vamos ler aqui Êxodo 19:16. Minha Bíblia que sempre fala para os irmãos que ela é nova, então às vezes as folhas ficam meio difíceis de passar. Então está aqui. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Seguindo aqui, Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde o céu te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Então ele chama essa, eu sempre, quando eu falo desse texto do Pentecostes, lembrando, é um som como de um vento veemente e impetuoso. Foi um som como de um vento. Não houve uma ventania que entrou naquela casa. Às vezes nós pentecostais falamos que ali soprou um vento. Não, um som como de um vento. Depois, vistas línguas repartidas como que de fogo. Como que de fogo. Não dizem que eram línguas de fogo, literalmente. Pareciam-se. Ele chama isso de teofania. Sempre que explicamos a teofania, eram as manifestações de Cristo antes da sua encarnação no Antigo Testamento. Exemplo, quando Josué encontra um homem, né, que ele achava que era um homem, e pergunta: você é dos nossos ou do inimigo? Ele fala: sou o príncipe do exército, Senhor. Josué o adora. Toda vez que você vê no Antigo Testamento um homem adorando um suposto anjo, um ser, é porque ali não era apenas um anjo, era já uma teofania, uma presença do Senhor. E aqui ele também explica a teofania como manifestações da presença de Deus. E aí eles citam o que aconteceu lá no momento que Moisés sobe ao monte e para receber os 10 mandamentos. Então ele passa 40 dias, 40 noites, até receber a tábua da lei. Em determinado momento, houve todas essas manifestações: trovões, relâmpagos, um som forte, e o povo ouvia a voz de Deus e viu um grande fogo. Depois Moisés, quando em 4:36, em Deuteronômio, que Deuteronômio significa repetição das leis, quando Moisés, então, vai falar com eles de novo o que aconteceu, então ele explica a eles que, da forma como eles ouviram, repete a eles para que eles relembrassem, até porque, passado ali, quando Moisés repete as leis, já eram quase no momento de entrar na Terra Prometida. Então, alguns tinham morrido e não passaram por essa situação, e outros eram muito novos. Então, por isso Moisés repete toda aquela situação, para que eles pudessem entender e relembram disso. Então, porque ele coloca desta maneira? O derramamento do Espírito foi uma manifestação que tem uma natureza divina. Isso veio da parte de Deus, é uma manifestação de Deus. Até porque nós cremos na Trindade,
cremos no Deus Pai, no Deus Filho e também no Deus Espírito Santo. E aí ele vai seguir aqui no segundo ponto para falar sobre a segunda divisão, desta divisão aqui, um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra, Deuteronômio 9, 10 a 11. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Eu não vou ler a questão da tábua de pedra, que é Deuteronômio 9, de 10 a 11, porque você sabe que foi assim. Inclusive, as primeiras tábuas de pedra, quando Moisés subiu e passou 40 dias, 40 noites, e parece que ele, para o povo, parecia que ele estava demorando, cadê esse Moisés? Subiu no monte, colocaram Arão contra a parede, e Arão acabou fazendo um bezerro de ouro, e aquele povo caiu na idolatria. E aí quando Moisés desce, porque Deus avisa ele o que tinha acontecido, Moisés então se indigna, quebra as tábuas e pune o povo ali com a situação referente àquele erro deles. Depois Moisés volta e passa mais 40 dias e 40 noites, novamente entrega novas tábuas a ele com os 10 mandamentos. Perfeito? Então, não vou ler, só que você sabe que era uma tábua de pedra. Agora vamos ver aqui se realmente essa questão fala do coração. Jeremias, capítulo 31, versículo de número 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E ele coloca essa profecia numa colocação de Paulo em segunda carta do São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que nós vamos ler agora. Aí, 2 Coríntios 3, 3, diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Então, ele compara o dia de Pentecostes àquela manifestação no Sinai, onde foi entregue as tábuas em pedras para aquele povo. Muito representativo. Foi um evento tremendo. Por tudo que já vimos no ponto 1, aquelas manifestações, trovões, relâmpagos, a voz de Deus sendo ouvida audivelmente pelo povo. E depois essa tão importante que tinha a arca do concerto do Senhor, e sobre ela tinha a tampa dela, que era o propiciatório, onde Deus se manifestava, no lugar chamado Santo dos Santos, a qual dentro dessa arca estava lá os 10 mandamentos, estavam lá as tábuas. Então é importante que foi aquela manifestação do Sinai para este povo. Agora é diferente. Temos a Bíblia Sagrada, sim, temos a palavra de Deus aqui escrita, mas a palavra de Deus ela não pode estar apenas no papel, ela não pode estar apenas em letras, apenas que a gente pode só ler. Ela tem que estar gravada no nosso coração. O que ele diz aqui? A palavra de Deus foi escrita nos corações. É quando nós, cristãos, através do Espírito Santo, colocamos em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus. O que aconteceu com aqueles homens. O que você pode ver claramente, nós vamos estudar aqui, durante o trimestre, a história da igreja que começou em Jerusalém. Mas aquela igreja foi uma igreja mãe. Daqui a pouco nós vamos ver, vai ter uma lição aqui, né? Já lemos aqui na introdução, que o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Daqui a pouco, Filipe foi pregar em Samaria, Filipe pregou o eunuco da rainha de Candace, Pedro saiu dali e foi pregar para Cornélio e sua família, dali depois Deus levantou Paulo, lógico que a base dele foi Antioquia, mas ele era um homem que foi criado ali aos pés de Gamaliel de Jerusalém, depois aceitou a Cristo como Salvador, para levar essa palavra ao mundo todo. Então, essa experiência do Pentecoste, ela foi igualada aqui, de maneira muito interessante pelo autor da lição,
àquela grande experiência que houve sobre o povo judeu e que você vai hoje, você conversar com qualquer judeu no dia de hoje, ele vai falar do Sinai, ele vai falar de Moisés, ele vai falar dos 10 mandamentos. Para ele, qual é a grande experiência da igreja? É a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nós vamos ver aqui durante a lição, e principalmente nesse ponto agora, nós vamos aprofundar mais um pouco isto. Então, a terceira subdivisão, centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e à ascensão de Cristo. Vamos ler aqui, depois a gente comenta lá na frente, Atos capítulo 2, e aqui ele cita alguns versículos, que é o primeiro 23, 24, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos vós, o crucificaste e mataste pela mão de injusto, a qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E ainda o versículo 32 e 33 que diz, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Daqui a pouco a gente comenta essa parte. Significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel 2:28, que já lemos, e que anunciava que Jesus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, no versículo 17, vamos ler aqui, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Isso aí é a profecia lá de Joel. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Então veja bem, meu amado irmão, dissemos que a descida do Espírito Santo foi algo importantíssimo, como o Sinai foi para os judeus, para a igreja. Mas era uma mensagem cristocêntrica que ele fala aqui, e é o que nós estudamos agora, no finalzinho, principalmente nas duas últimas lições do Evangelho de São João do mês passado. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Não existiria cristianismo sem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu disse aqui nas lições, disse nas pregações nas igrejas, recentemente, em alguns momentos. Jesus veio aqui nessa terra para curar pessoas? Sim, mas era o principal, a tarefa principal que ele tinha a fazer era curar. Ele curou pessoas cegos de nascença, leproso, paralítico, todo tipo de pessoas. Jesus veio aqui para ressuscitar mortos? Veio também, mas era o principal? Não. Jesus ressuscitou lá depois de 4 dias. Sua filha, filho da viúva Naim, filho de Jairo. Jesus fez muitos milagres. Jesus veio aqui operar milagres, andar sobre o mar, multiplicar pão em peixe, transformar água em vinho, enfim, fazer outros milagres. Veio, mas não era o principal. Qual era o principal, pastor? Era morrer na cruz do Calvário. Ele veio aqui para morrer. Então tudo foi preparado para isto. Quando ele estava no ventre de Maria e Isabel foi cheia do Espírito Santo, disse que onde me vem visitar a mãe do meu Salvador. Para ele ser Salvador de Isabel ou de qualquer outra pessoa, ele só seria Salvador se ele morresse na cruz do Calvário. Então, morreu. Mas a morte em si, somente a cruz, faria? Não, precisava da cruz e da ressurreição. Por isso, no primeiro ponto aqui foi dito, o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, é uma prova clara que Cristo ressuscitou, porque se ele não ressuscitasse, ele não subiria ao céu e não enviaria o Espírito Santo, como ele mesmo havia predito. Então, o Pentecoste é cristocêntrico. A mensagem do Pentecoste é Cristo. E nós vamos ver como que o próprio Pedro. Por que Pedro pregou essa mensagem, pastor?
Você vai ler o texto, você vai entender. Nós lemos na leitura bíblica em classe. Aqueles homens receberam o batismo, precisam falar em línguas, como nós vamos falar agora a partir do ponto seguinte, que vai falar sobre esse episódio. E aqueles homens aí ouviram na sua própria língua, e alguns achou que eles estavam bêbados. E Pedro falou, não. E aí Pedro começa a pregar, cita Joel, fala de Jesus ser morto, ressuscitar, e por isso agora eles estavam recebendo a promessa a qual os profetas do Antigo Testamento já haviam feito alusão a elas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, né? Isso é grande bênção. Agora vamos para o propósito do Pentecoste bíblico. Isso aqui é muito importante, meu amado irmão. Isso aqui é muito importante. Temos que entender isso aqui bem claramente. Promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou vento de fogo ocorrido no Pentecoste, prende nossa atenção. Contudo, presta atenção. Contudo, porém, entretanto, conjunção adversativa. Não podemos perder a vista do que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste de Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecoste, eles também magnificavam a Deus. Ah, é, pastor? Sim, vamos lá. Você sabe que está em Atos 10, né, meu amado irmão? Precisa o pastor aqui abrir a Bíblia para falar. Atos 10 é a conversão de Cornélio, sua família e seus amigos, algo que foi extraordinário. Eu vou ler o 45. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhados que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas de magnificar a Deus. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito Santo dá bem graças a Deus. Fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Por quê? Porque a verdadeira adoração, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Eu posso chegar na igreja, cantar, posso chegar na igreja, tocar um instrumento, posso chegar na igreja, dar glória, aleluias, e não está dando a verdadeira adoração. Apenas estou ali como mais um daqueles que podem fazer isso. Não, meu amado irmão, temos que buscar essa presença de Deus. Aí alguém vai dizer, poxa, pastor, e quem não é batizado com o Espírito Santo? Não, também pode adorar a Deus verdadeiramente. Não cremos que a verdadeira adoração só é dada por aqueles batizados com o Espírito Santo que falam línguas estranhas. Não cremos nisso. Deixo claro aqui na nossa lição para todos que vão ouvir. O que ele está dizendo que o que aconteceu no dia do Pentecostes? Daqui a pouco ele vai comentar isso aqui mais adiante. A gente já vai comentar porque a lição acaba voltando. Havia cerca de 120 irmãos, deveria ter cerca de 500, porque foi quando Jesus apareceu cerca de 500, na sua última aparição, mas no dia do Pentecostes só cerca de 120. E ali, eles foram cheios do Espírito Santo, com aqueles sinais que ele diz aqui, que eles prende a nossa atenção, mas contudo não é a parte principal, que é a língua como de fogo, um som como de vento, as pessoas que estavam ali, e aí é uma experiência que aconteceu no Pentecoste, aconteceu na casa de Cornélio, mas não quer dizer que sempre vai acontecer, porque a língua é estranha, porque ela é estranha. Ela é estranha para quem fala e para quem ouve. Por isso existe, quando eu estou falando da língua, principalmente ela como dom. Para isso é necessário que haja aquele que a interprete. Então não teríamos um dom de interpretação de língua se eu apenas, por exemplo, não sei, nunca aprendi francês e de repente a minha língua estranha é francês. Nunca aprendi o árabe, estou falando árabe. Nunca aprendi grego, estou falando grego. Então não é assim. Alguns sensacionistas e algumas pessoas que não creem dizem que falar a língua estranha é falar outros idiomas. Não, a língua estranha é estranha. Mas aconteceu no dia de Pentecostes,
e aconteceu na casa de Cornélio, e temos outras. Eu acabei de ler agora, recentemente, um livro, eles falam em outras línguas, de uma pessoa que escreveu o livro porque ela era repórter cristão, mas naquele momento não cria no batismo com o Espírito Santo, não cria no momento de nós, mas foi dada a ele a incumbência de escrever um livro sobre este assunto. E ele se envolveu a tal ponto até que ele também foi batizado com o Espírito Santo e falou nos estranhos. E nessa pesquisa que ele fez, que ele acaba escrevendo esse livro, então há experiências na Rua Azul e em outros lugares em que pessoas falaram línguas estranhas e alguém ouviu e entendeu na sua própria língua, assim como no dia de Pentecostes. Qual o efeito desta palavra aqui? No dia de Pentecostes? Foi adoração, falavam das grandezas de Deus. Então, por isso que a Bíblia, quando eu oro em línguas, às vezes eu estou orando, estou sendo edificado porque eu estou dando glórias a Deus mesmo sem entender. Mas, neste caso, eu não preciso falar línguas estranhas em som tão audível. Naquele momento ali, era o sinal do batismo com o Espírito Santo, então, sim, era necessário ser audível. Quando Paulo fala lá em Coríntios, quando fala em estranho, 2 ou 3 haja que interprete, ele não está proibindo alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo receber o batismo com o Espírito Santo e falar línguas estranhas naquele momento, e até ser audível aos que estão ouvindo. Ele está falando para aquele que já é batizado com o Espírito Santo, recebe o dom de línguas, e como o Espírito do profeta está sujeito a profeta, tem que entender que se falar língua estranha no meio do povo e não há quem interprete, os outros não serão edificados, e o propósito também é este. Mas vamos para a segunda divisão deste ponto, que diz assim, poder para testemunhar. Então, promover a verdadeira adoração e poder para testemunhar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, mais uma vez, como ele está falando de Atos 2:20, da pregação de Pedro. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista. Vamos comentar isso aqui. Ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas que era para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Ele cita Lucas 24:49, ficar em Jerusalém até que do alto seja vestido de poder, e Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo, ser testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. De fato, é isso que acontece depois do Pentecostes, e aí vamos ler Atos 4:33, como a gente sempre fala. Aqui é um estudo bíblico. Por isso, o autor da lição cita diversas vezes o texto bíblico, ao qual você pode ler e conferir se é isso mesmo. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Então, a principal função do batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, as ferramentas que são nos dadas, que são os dons espirituais, é a pregação do Evangelho. Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem. Eu não expulsar o demônio. Então, foi dada uma ordem para a igreja, ir de pregar o Evangelho e de fazer discípulos. E o Senhor nos deu as ferramentas através do batismo com o Espírito Santo, através dos dons espirituais, para que esses sinais possam validar a pregação do Evangelho. Talvez a palavra não sei nem se é validar, mas acompanhar a pregação do Evangelho. Então você prega, fala de Jesus, e quando os milagres acontecem, se for bem canalizado, e isso aqui é algo que a gente precisa aprender, que eu sempre digo, o nome do Senhor será glorificado. Porque, meu amado irmão, vamos lá, quem sou eu? Eu não sou nada. Sem Jesus, não sou nada. E mesmo que Jesus me use, ele me batize com o Espírito Santo, me dê, por exemplo, os dons de curar. Então, eu vou e prego a palavra, oro por alguém e essa pessoa ficou curada. Talvez de uma enfermidade muito difícil, a medicina não tem condições. Quem me deu o dom de curar?
foi o Senhor Jesus através do Espírito Santo. Então, o que eu sou? Nada, eu sou um instrumento, um canal. Nós somos canais de Deus. Deus me deu o dom de profetizar. A profecia não é para ver o futuro. Não, meu amado irmão. A profecia é para consolar, confortar, exortar a igreja. E tudo nunca saindo desta palavra. Eu não posso profetizar algo que não está na Bíblia ou que vai contrariar a Bíblia. Então, se Deus me usa em profecia, quem me deu o dom? Novamente, Jesus e o Espírito, através do Espírito Santo. Então, quem eu sou? Nada. Canalizando para isso, sempre o nome que vai ser glorificado é o do Senhor. Então, é poder para testemunhar. Um crente pentecostal que não tem prazer, não tem a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração não poderá ser julgada por nós, meu amado irmão. E a gente também não pode confundir. Verdadeira adoração não é cantar bem, não é ter boa voz, não é isto. Deus pode usar pessoas que têm uma voz excelente, isso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, maravilha, é muito bom. Mas Deus pode usar pessoas também que não têm uma voz muito boa e vão ter a verdadeira adoração. Então, não é pela o que você faz, é Ele, a glória, o louvor é totalmente dele. E não há um pentecostal, ou não deve haver um pentecostal, que não tenha pelo menos o prazer, o desejo de ganhar almas para Jesus, de testemunhar de Jesus. Quando a gente ganha para Jesus, fique bem entendido. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas lá em Romanos está escrito claramente: como crerão se não há quem pregue? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Então, eu, cheio do Espírito Santo, manuseando bem, como diz lá Paulo na segunda carta dos Coríntios 2,15, aprovado como um obreiro que não tem que se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade. O Espírito Santo vai me usar e vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas os anjos gostariam de pregar, isso está na carta aos Hebreus. Mas, não, isso foi dado a nós. Quem tem que pregar, quem tem que anunciar Jesus, sou eu. Se o Senhor me deu uma ferramenta, que é o batismo com o Espírito Santo, eu devo buscar. Aí, mais uma vez, como eu digo da verdadeira oração, só para terminar esse ponto. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não posso pregar a palavra. Não, meu amado irmão, pregue a palavra. Você tem o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo como penhor da sua salvação. Essa segunda bênção, que nós pentecostais chamamos de segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, é para nos ajudar melhor a pregar a palavra. Mas quem vai fazer a obra é o Senhor, não sou eu, não é você. Então, pregue, testemunhe, fale de Jesus e busque o batismo no Espírito Santo também. Nós estamos falando da igreja em Jerusalém, as características dela. Vamos agora para o terceiro ponto. Características do Pentecostes bíblico. Vou pedir só licença para tomar um copinho d'água aqui. Minha garganta está um pouco seca. Vamos lá. Uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Atos 1, 5 e 8. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Atos 1, 15 e 2, 4. Essas pessoas já eram regeneradas, isso é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra. Então, vamos lá. É importante ler isso aqui e depois nós vamos comentar. João 15 diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Para quem Jesus disse isso? Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe, Mateus.
Judas, não Iscariote, o outro, Simão Zelote, todos os discípulos. Jesus estava ensinando, como aprendemos agora no trimestre passado, que Jesus, depois que ele lavou os pés no capítulo 13, no final do capítulo 13, ele começa últimas instruções aos discípulos, que abrange o capítulo 14, quando ele promete que na casa do Pai havia muitos morados, todo aquele assunto. O 15, que ele fala da videira verdadeira, chama de Zambico, que a gente não chegou nem a estudar especificamente esse ponto. No 14 e no 16, a promessa do Espírito Santo, até que no 17 ele faz a oração sacerdotal, a oração intercessória pelos seus discípulos. Então, essas pessoas estavam no dia de Pentecostes. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente comenta. E que seus nomes estavam rolados nos céus. Os nomes dessas pessoas estavam rolados nos céus? Estavam lá, pastor? Lucas 10, 20. Vamos lá. Para não dizer que é o pastor José Gonçalves está falando. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Eram, portanto, crentes, contudo, Jesus mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. Pentecostes bíblico é, por conseguinte, destino da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal, e ele já fez essa citação quando fala da questão que era cristológica. Pastor, por que o autor da lição está falando isso? Veja bem, meu amado irmão, eu vou, com todo cuidado, falar algo. Hoje existe uma diferença um pouco menor do que já houve no passado, graças a Deus. Eu, quando conheci o pentecostalismo, eu era de uma igreja que naquele momento era chamada tradicional. Eu vou dar uma rápida explicação sem entrar muito profundamente. No Brasil, lógico, a Assembleia de Deus, ela começou lá em 1911. Congregação Cristã do Brasil, que hoje ela está um pouco complicada, alguns ensinamentos dele, mas não vou entrar nesse mérito aqui, lá em 25, sei lá quando, e algumas outras igrejas. Mas era uma igreja específica. Na década de 60, havia uma grande diferença, houve um bom movimento pentecostal também na década de 60, especialmente no Brasil. E o que aconteceu? Muitas igrejas que eram chamadas tradicionais, eu darei um exemplo, a Igreja Metodista do Brasil, hoje o nome não é mais esse, mas era chamada naquela época assim, Igreja Presbiteriana, Igreja Congregacional, Igreja Batista. Houve avivamentos. Então surgiram, no caso, a Igreja Metodista Eliana, um pouco antes a Igreja do Nazareno, que é do sistema metodista, a Metodista Pentecostal, que é a nossa igreja, que surgiu dentro da Eliana, e algumas outras que aderiram ao Pentecostes. Existe a Igreja Presbiteriana Avivada, existe a Igreja Batista Avivada, enfim, a congregacionais também. Mas na década ali, quando que eu comecei no pentecostalismo, no início da década de 80, então muitos tradicionais rejeitavam o pentecostalismo. Hoje não, você pega essas igrejas e já há uma aceitação das línguas estranhas, de algumas outras coisas. Mas houve essa questão. Ainda hoje há alguns irmãos que creem que os dons cessaram. Então hoje não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem mais dons espirituais, cessaram quando o cano foi fechado e tal. Pastor, o que o senhor diz sobre isso, termo de salvação? Meu amado irmão, os irmãos já sabem o que eu falo sempre aqui. Nossos irmãos reformados, vamos chamar assim, têm um pensamento diferente nesse sentido, como tem algumas áreas escatológicas na soteriologia, vão para o mesmo céu que a gente. Eu não creio que eles vão perder a salvação por causa disso. Eu sou um pentecostal e tento ser um tanto quanto moderado nesse sentido. Mas esses irmãos aqui, muitos deles colocam com que igualam o batismo com o Espírito Santo à salvação. E aí o autor deixa bem claro para a gente o seguinte, vamos lá. Derramamento é mostrado como batismo no Espírito Santo, cerca de 120 pessoas. E essas pessoas, como dizem 15:3, já estão lavados, então já eram salvos. E em 10, 20, qual é o texto 10, 20? Os 70 vão pregar, e a gente não sabe dentro desses 70 quem estava lá no dia de Pentecostes.
não podemos cravar que todos os 70 estavam lá, embora cerca de 120 pessoas, mas provavelmente além dos 12, no caso dos 11, né, porque o Judas já tinha deixado de ser, mas Matias provavelmente estava no meio dessa turma também, como os outros mais chegados, foram pregar. E quando voltaram, Senhor, os demônios nos sujeitam, a gente cura as pessoas, acontece um monte de coisa. Eu falo assim, não alegrar por isso, alegrar porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ah, pastor, então isso aí, Jesus disse que então, salvo uma vez, salvo para sempre. Não, meu amado irmão, veja bem. Uma vez o Senhor disse para Moisés, Moisés falou assim, risque meu nome do livro da vida, mas não acaba com esse povo. O Senhor fala assim, eu vou riscar o nome que eu quero riscar. Então, existe a possibilidade, nós cremos, nós da linha soteriológica arminiana e euleriana, cremos que as pessoas podem perder a salvação. Mas não existe riscar o nome do livro da vida aqui e botar lá. Segundo, quando o Senhor disse isso aí, essa palavra, ele pode ser dito na sua presciência, porque ele sabe quem vai ser salvo. E aqueles homens ali morreram por causa de Jesus. Então, não é que o batismo com o Espírito Santo me garante a salvação, e nós pentecostais cremos que quando Jesus voltar, até mesmo alguém que foi batizado com o Espírito Santo pode perder a sua salvação. Porque em Mateus 7, na parte de cima da montanha, diz que no último dia o pessoal vai chegar, Senhor, teu nome expulsamos demônios, teu nome fizemos isso, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, haverá pessoas batizadas com o Espírito Santo, que foram batizadas com o Espírito Santo, mas que optaram por um caminho errado e aí vão perder a sua salvação. Então, não é que isso aqui quer dizer que está escrito o nome da vida, livro da vida, mas que naquele momento, naquela situação em que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, sim, eles estavam salvos. Se a partir de depois eles pudessem desviar ou desviassem, aí eles poderiam perder a sua salvação. Apenas uma explicação do que ele está falando para poder entender bem. Então diz, o Pentecoste bíblico é diferente da salvação. Salvação é uma coisa. É o Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça e do juízo. É você receber a graça preveniente do Senhor, se arrepender dos seus pecados e aí ser justificado, regenerado, transformado, todas aquelas etapas, e aceitar a Cristo como Salvador. Se você não tiver, a pessoa não tiver no último momento da sua vida que não possa batizar, também passar pelas águas batismais, e aí servir ao Senhor, como diz lá em Mateus, aquele que perseverar até o fim será salvo, até o final da sua vida. Isso é salvação. Batismo com o Espírito Santo é algo que durante o teu período, desde o momento que você aceitou a Cristo como Salvador, até o dia da tua morte, você buscará e você poderá receber do Senhor, tanto o batismo com o Espírito Santo, ou depois, posteriormente, os dons espirituais. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz é que proveu a bênção pentecostal. Cristo salvou primeiro, para depois, então, vir o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Depois ele fala, uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidência do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo e de volta a casa de Cornélio. Essa é uma outra larga discussão, não gostaria muito de entrar nisso, mas apenas vou fazer uma colocação. Existem alguns irmãos, fora principalmente da Assembleia de Deus, porque essa é uma doutrina bem característica da Assembleia de Deus. Que doutrina, pastor? Que existe uma evidência para o batismo no Espírito Santo, é o falar em línguas. E onde se baseia isso? Logicamente, no dia de Pentecostes, porque falaram em línguas. Lá em Cornélio, falaram em línguas. Existem alguns outros episódios, como Filipe em Samaria, que não há um registro direto de línguas estranhas, mas os teólogos assembleanos veem situações a qual podem demonstrar que há também nessa parte. Qual a demonstração? Por exemplo, Samaria.
Quando Felipe foi lá, pregou a palavra, o pessoal aceitou Jesus, até o Simão Mágico aceitou a Cristo. Aí vem Pedro e João, oram pelas pessoas, e elas são batizadas com o Espírito Santo. E aí, quando eles são batizados com o Espírito Santo, eles falam, ele não mostra que eles falam línguas, mas Simão vê algo e pede, oferece dinheiro para eles, para que possam, através desse dinheiro, ele poder também orar para as pessoas e as pessoas ser batizadas com Jesus. O que ele teria visto? Então, o pentecostal entende que ele teria visto as pessoas falar línguas estranhas. Há algum grupo de pessoas que não entende que não. O assembleano entende que, porque às vezes as pessoas sentem um grande poder de Deus num culto, com uma grande alegria, como ele diz aqui, uma situação, mas não falam línguas. Isso aconteceu comigo na Igreja Metodista Pentecostal em agosto de 1983. Naquele dia eu não falei línguas. Passaram mais alguns meses, em novembro de 83, numa consagração de jovens, que a gente marcou uma consagração de 9 às 11 da manhã, e era 1 hora da tarde, a gente não conseguia sair de dentro da igreja. Então, ali falamos, eu falei língua estranha, outros também falaram, e até hoje ainda falo. Então, veja bem, meu amado irmão, vamos ficar aqui com a Assembleana. Vamos ficar com essa ideia. Então, batizado com o Espírito Santo, ele fala línguas estranhas. Biblicamente, dentro de todos esses textos aqui, inclusive foi o que convenceu. Veja que nós lemos o texto aqui. Quando Pedro foi pregar lá para Cornélio, Pedro tinha uma dificuldade muito grande para pregar, falar para os gentios, na cabeça dele, na ideia dele, aquele pensamento judeu que ele era, que ele tinha que pregar primeiro para os judeus ou para os judeus. Para ele ir lá para pregar Cornélio, ele teve que ter um arrebatamento de espírito e ver uma questão de um lençol, quando ia baixo tipo animais, ele falou, mata e come, ele disse, nunca fiz isso, 3 vezes aconteceu, até que então ele foi. E ele foi acompanhado de outros judeus. Chegou lá, falou com Cornélio, pregou a palavra, e antes que aquelas pessoas pudessem até mesmo aceitar Jesus, começaram a falar línguas estranhas, e aí eles disseram, como é que a gente pode negar o batismo nas águas para eles, se eles já até mesmo foram batizados na Espírito Santo como conosco, porque eles ouviram glorificar a Deus. Então, ele diz, uma experiência definida e contínua. Ela não terminou em momento algum da história da igreja. E temos relatos na história da igreja, em menos, alguns momentos, bem menos do que lá nós vamos ver na Atos dos Apóstolos, em relatos que ali há, mas que sim havia o mover do Espírito Santo, e nós depois do Rio Azusa, então isso ficou um pouco mais firme na história do pentecostalismo especialmente. Agora vamos para a última subdivisão dessa lição, as línguas e o amor. A evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo, e a gente até voltaria a falar o que falamos no ponto anterior, porque alguns defendem isso. Talvez, meu amado irmão, porque, infelizmente, a gente tem que fazer uma crítica construtiva. Eu sou pentecostal, creio no batismo com o Espírito Santo, creio nas línguas estranhas, creio na profecia, creio nas revelações, creio nos dons espirituais, todos eles, creio que o Senhor cura ainda hoje, sou continuista no sentido, como ele acaba dizendo aqui, no ponto 2, de uma presença definida e contínua, ou seja, eu sou continuista, que os dons ainda hoje existem, mas pelo mau uso dos dons, alguns irmãos às vezes se afastam do pentecostalismo. Hoje nós tivemos reteté, ou repleplé, como chama aí, as pessoas acham que rodar, isso é um sinal de batismo com o Espírito Santo. E outras coisas mais que eu não vou citar aqui, que os irmãos sabem que acontece em muitas igrejas. Às vezes um mau uso do dom, ou até nem um mau uso do dom, que alguns até imitam os dons espirituais.
Então, algo que temos falado muito na igreja. O que está faltando para a igreja do século XXI é um dom essencial, que ele é hoje muito mais importante do que a profecia, do que a língua estranha, da interpretação de línguas. É o discernimento de espírito. Para entender que aquela manifestação é a manifestação do Espírito Santo, tal qual como está na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, isso é uma manifestação humana, ou seja, o ser humano imitando algo que Deus faz, ou até mesmo que é de forma maligna. Pastor, na Bíblia tem alguma história da parte de malignidade? Tem. Você vai ver aquela moça adivinhadora que por dias andou atrás de Paulo e sua comitiva, Silas e a comitiva que estava ali em Filipe, dizendo: estes homens são servos de Deus vivo. Alguém poderia dizer: puxa, olha a manifestação do Espírito de Deus dizendo que Paulo é um servo do Deus vivo, é um homem de Deus. Paulo entendeu que não era, olhou para trás, repreendeu em nome de Jesus. E eu não sei se malignamente ou humanamente falando, houve uns judeus lá no Ministério de Apóstolos, filhos de Cefo, 7 pessoas, que foram expulsar demônio e dizendo: em nome de Jesus Cristo, ao qual Paulo prega. O demônio se apoderou dele, dizendo: eu conheço, sei quem é Jesus e conheço a Paulo, mas vocês não conhecem. Então, alguém tentando se apropriar das coisas de Deus. Então, é necessário ter o discernimento do Espírito. Mas aí a gente não vai, porque alguns fazem errado, desacreditar da operação de Deus. Então, a evidência física não é o crente ter amor. Então, nós pentecostais temos que demonstrar este fato. Amar uns aos outros, amar os ímpios, de forma, como eu falei, de levar a palavra a eles. Não é aquela, puxa, agora senti um grande amor. Falou língua, não, sou baseado com o Espírito Santo. Não, ele até chega a citar. O amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. E aí não quer dizer que você, eu volto a dizer, todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, e todos temos, porque é o selo para quando Jesus voltar para a sua igreja, né? O penhor. Então temos que ter o amor de Deus. E aqueles que foram selados, combatiam com o Espírito Santo, falam línguas estranhas, têm o dom espiritual, devem ter mais ainda esse amor arraigado aos seus corações. Vamos para a conclusão. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos ler aqui 1 Coríntios 12, 13. Creio que será a última citação de hoje, bíblica, mas é importante, né? O autor colocou aqui na conclusão. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito, cujo nascedor foi no Pentecostes. Esse evento é essencial, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Então, o Pentecoste, como ele diz lá no início, na sua concepção, e vamos partir dessa ideia, sim, começou a igreja. Ali começa a igreja no dia de Pentecoste. Jesus, agora glorificado, que estudamos também, importantíssima lição, repetindo os irmãos, que só houve Pentecostes por causa da cruz da ressurreição de Cristo. Então, Jesus, agora glorificado, como ele disse: não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador. E outras mais promessas que estão escritas, especialmente em João 14 e também João 16, além do que ele também disse no final: ficar em Jerusalém até que será revestido de poder, Lucas 24, 49. Então, lá glorificado, ele enviou o Espírito Santo, porque foram 10 dias entre a sua assunção ao céu e a descida do Espírito Santo. Ele diz: e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedor foi no Pentecostes. Esse evento é essencial, que o Senhor quer uma igreja capacitada. É o que nós já estudamos aqui, principalmente no último ponto, aliás, no segundo ponto.
O batismo com o Espírito Santo é para a verdadeira adoração e para a capacitação para pregar o Evangelho. Não existe, não deve existir uma igreja pentecostal, uma igreja que se diz pentecostal, a qual não fala de Jesus para as pessoas, não quer ganhar almas para Jesus, não tem o interesse de levar pessoas para o reino do Senhor. E muito claro, meu amado irmão, não é tirar o fulano da igreja A e trazer para a igreja B. Tirar o fulano da igreja C e trazer para a igreja D. Não, não, não. Aí o reino não cresce. É tirar pessoas que estão nas garras de Satanás do mundo e trazê-las para Cristo. Então precisamos deste poder pentecostal. Ele diz aqui, só a última palavra. Para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. Não podemos ficar apenas no falar, mas no agir, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Deus possa abençoar nossos amados irmãos, e se o Senhor assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a segunda aula, que é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.